no Brasil estão continuamente roubando parte do valor do seu dinheiro, inclusive durante os momentos que você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Bruno Perini, eu sou criador do Você Mais Rico e sócio de um dos maiores grupos de educação financeira do Brasil, o Grupo Primo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algo que talvez te deixe inicialmente intrigado, que é o fato de que sim, você está sendo roubado dia após dia no valor do seu dinheiro. E talvez você esteja se perguntando, Bruno, mas como? E eu te respondo, através da inflação. E ao longo de uma série de vídeos, eu vou te explicar como que você vai fazer para se proteger do efeito da inflação, o que ela faz com o poder de compra do nosso dinheiro, e inclusive como que você pode acabar se beneficiando dessa dinâmica, investindo em um dos ativos responsáveis pelas maiores rentabilidades da última década e que apenas nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade de mais de 3 dígitos. E eu já te adianto, o nome desse ativo é Bitcoin. Mas antes de chegarmos ao Bitcoin, eu preciso primeiro te explicar o que é a inflação. A gente pode falar que a inflação é o juro composto da destruição monetária, mostrando como o dinheiro, em comparação a bens e serviços, vai perdendo valor ao longo do tempo. E talvez melhor do que explicar o que é a inflação é mostrar em termos numéricos o que ela fez com o poder de compra do seu dinheiro. Pegando de julho de 94, quando foi criado o Plano Real, até o momento, nós temos quase 600% de inflação acumulados pelo índice chamado de IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E se você pensa que isso já é muita coisa, então você pode também olhar um outro índice e se surpreender ainda mais, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Medindo pelo IGPM, a inflação acumulada no mesmo período chegou ao patamar de mais de 1000%. 4 dígitos de inflação ao longo de apenas 27 anos. E isso porque o Plano Real é reconhecidamente um sucesso. Inclusive, olhando para o passado, eu penso até que era muito improvável que ele viesse de fato a dar certo. Porque nós vemos o Plano Real como um sucesso devido à nossa péssima história monetária, que é tão ruim que hoje a inflação que nós temos em um ano, e podemos dizer que a média dos últimos anos ficou em torno de mais ou menos uns 5%, é a inflação que nós tínhamos em dias, às vezes até no período de um único dia, nas épocas anteriores ao Plano Real, sobretudo no final da década de 80. E sempre que a gente fala do passado do Brasil anterior ao Plano Real, um passado altamente inflacionário, afinal, de 1954 a 94, ao longo de 40 anos, nós tivemos sempre inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3 e algumas vezes até de 4 dígitos, isso apenas no intervalo de um ano. Mas as pessoas pensam, olha, isso é um problema do passado, não vai mais afetar o futuro, não como foi lá atrás, com índices inflacionários realmente muito altos. E será que de fato a inflação é apenas um problema do passado ou ela pode voltar ainda a assustar no presente? Eu pessoalmente acho que isso é possível, porque afinal de contas, pegando todo o nosso longo histórico, essa parte de controle monetário um pouco maior pode ser só um piscar de olhos dentro de uma grande história de destruição financeira. Mas para que você entenda por que a inflação é tão ruim, eu vou te dar agora 4 motivos principais para que você tome cuidado com a inflação e fique muitas vezes ressabiado ao ver que o índice está chegando a patamares mais altos, novamente voltando, por exemplo, à casa de 2 dígitos no ano. E a gente pode até falar que esses 4 motivos seriam os 4 cavaleiros do apocalipse da inflação. E para que você entenda quais são os 4, estamos falando de um descolamento de salário e custos, de um espiral inflacionário, do descarte de uma economia com pensamento de longo prazo e uma última parte que mexe diretamente com a qualidade de vida do cidadão. Então, pegando ponto por ponto para que essa ideia fique mais clara. Normalmente a gente associa a inflação com aumento de preços, e essa é a consequência da inflação no final das contas. E acontece porque o governo foi lá e aumentou a oferta monetária, criando muito mais moeda para um mesmo número, ou um número que não cresceu tão rápido, de bens e serviços comercializados. Então, com isso, o preço das coisas acaba aumentando ao longo do tempo. E o seu salário ou a sua remuneração não costuma acompanhar, na maior parte das vezes, essa subida dos preços. Pegue alguns itens que subiram nos últimos tempos, aí, na casa de 10%, 20% no mercado, por exemplo. Você teve o mesmo aumento em termos salariais que o preço desses itens? Muito provavelmente não.
Como exemplo, a gente pode usar até o IGPM dos últimos 12 meses, um índice inflacionário que geralmente é usado no reajuste de aluguéis. O IGPM subiu mais de 30%. Quanto o seu salário aumentou nos últimos tempos em comparação? Talvez ele tenha subido só aquele leve reajuste responsável ali por dar uma sobrevida para quem ganha um salário mínimo. Talvez menos do que isso, ele pode inclusive ter baixado, porque nós vivemos agora reflexos de um fechamento da economia ainda. Então teve muita gente faturando menos nesse período. Mas de todo modo, pense de forma genérica, enquanto um aumento de 30% no custo que você teria de aluguel poderia impactar a sua vida. Então, para que isso não acontecesse, esse descolamento entre o seu custo de vida e aquilo que você ganha, você teria que dar um jeito de conseguir uma remuneração maior, para que isso não viesse a te afetar. E é nesse ponto que nós podemos entrar no item 2, nessa espiral inflacionária. Porque muitas vezes o governo vai lá e fala, bom, se a inflação foi de 10%, então vamos aumentar os salários em 10% também. Só que isso serve para quem ganha salário. Tem os empreendedores que olham para isso e falam, bom, nossos preços também têm que aumentar em 10%. E daqui a pouco toda a economia está indexada à inflação, criando uma certa experiência inercial. Os preços passam a subir porque as pessoas acreditam que os preços devem subir. Isso aconteceu muito em épocas passadas, com o reajuste de preços constantes, antes do Plano Real. Simplesmente a percepção das pessoas de que os preços iriam continuar subindo eram responsáveis pela subida dos preços de fato, com o comerciante sempre se adiantando para remarcar, com medo inclusive de que o governo, tentando solucionar aquele tipo de problema, que ele mesmo criou, na maior parte das vezes, através do aumento da oferta monetária, viesse a, de uma hora para outra, adotar algum tipo de medida para congelar os preços. De modo que aquele comerciante que já reajustou teria uma vantagem competitiva sobre aquele que não reajustou e não pode mais reajustar devido a uma proibição do governo. E perceba que essa preocupação diária com o aumento de preços pode levar ao item 3, o fim de um pensamento econômico de longo prazo, o que é tremendamente negativo para a economia de um país. Porque pensando num conceito econômico chamado de preferência temporal, fica mais fácil de entender esse assunto. Nós, como seres humanos, somos imediatistas. Então a gente tende, por natureza, assim como os outros animais, a pensar muito mais no presente e menos no futuro. Um exemplo disso são as crianças. Crianças são seres imediatistas por natureza. Se ninguém ensinar, elas permanecem sendo assim. Elas pulam da satisfação de uma necessidade imediata para outra. Mas à medida que vão amadurecendo, as crianças, quando viram adolescentes, por exemplo, entendem que elas têm que abdicar um pouco do hoje ao ir para a escola fazendo coisas que não gostam para que possam ter um futuro mais rico. Após terem um tempo de dedicação ao ensino, elas entendem que vão aumentar sua produtividade futura. Na faculdade é a mesma coisa. Jovens abrem mão de um tempo grande durante 4, 5, às vezes 6 anos da sua vida para se especializar e ganhar mais lá na frente. Então a marca do homem maduro é pensar a longo prazo. Mas quando você chega num ambiente de inflação muito alta, o que acontece é que você se preocupa cada vez mais com o curto prazo e não tanto com o longo, porque afinal de contas, como se preocupar com o longo prazo se você nem tem como fazer os cálculos econômicos direito? Se o preço do dinheiro não para de variar em relação aos bens e serviços, você não sabe o quanto vai comprar, você não sabe as condições futuras. Então, naturalmente, você começa a parar de enxergar esse longo prazo e volta a agir como uma criança, sendo cada vez mais imediatista. E no final, isso pode levar a gente até o exemplo do que aconteceu em épocas anteriores ao Plano Real, onde as pessoas só pensavam no dia seguinte. Havia o tal do investimento chamado de overnight, onde o pessoal fazia fila no banco no final do dia para depositar o seu dinheiro para que ele fosse corrigido por um índice que daria uma proteção contra a inflação, para no dia seguinte todo mundo fazer fila de novo para resgatar o dinheiro e poder consumir já com os preços geralmente reajustados pelos comerciantes. Então a vida do brasileiro era pensando dia a dia e nunca em horizontes muito longos. E o problema é que o que gera mais crescimento econômico é sempre o investimento de longo prazo. É um empresário, por exemplo, pegar os lucros que ele teve ao longo de um ano inteiro e investir na criação de uma fábrica que só ficará pronta daqui a 3 anos, e depois desses 3 anos, a produtividade da empresa dele vai aumentar muito e com isso ele vai ganhar mais dinheiro, gerando mais empregos. E agora quem tem emprego passa a ter renda, se tem renda passa a consumir. E o consumo de uma pessoa acaba virando a renda de outros e a roda da economia ela acaba girando. Esse tipo de pensamento, ele acaba. E com isso o país acaba crescendo
menos. E o último ponto é que durante todo esse ciclo, onde os custos aumentam mais do que aquilo que você ganha pela sua capacidade laborativa, onde você começa a ter um espiral inflacionário com o preço subindo no movimento inercial, e onde as pessoas passam a pensar cada vez mais no curto prazo, abrindo mão do longo prazo, a qualidade de vida da pessoa afetada pela inflação piora drasticamente. Converse com alguém mais velho para ter noção de como foi a época do Brasil com uma inflação descontrolada. As pessoas passavam horas do seu dia simplesmente consultando preços e encartes de jornal, indo de mercado em mercado para tentar obter mercadorias por preços mais baixos, fiscalizando uns aos outros para ver se eles não estavam desrespeitando algum tabelamento maluco que o governo fizesse naquele momento. Então pensa no tanto de horas que essas pessoas gastavam com isso, deixando de produzir. Com a economia toda sendo menos produtiva, todo mundo crescia menos. Com menos crescimento, as pessoas tinham menos dinheiro. Se elas consumiam menos no final das contas, como o consumo delas vira renda de outras pessoas, a renda também era afetada. E com uma grande preocupação, um grande estresse quanto a como seria o futuro, já que eles não sabiam nem o que seria do amanhã, quanto mais de alguns anos à frente. E para não citar apenas o passado do Brasil, vamos pegar alguns exemplos contemporâneos de como a inflação de fato acaba com a qualidade de vida de quem não foi capaz de se proteger dela. Vamos pegar dois exemplos de países vizinhos do Brasil, que fazem fronteira com a gente. Primeiro, um ao norte e depois o outro ao sul. O país do norte é a Venezuela, que faz fronteira, por exemplo, com o estado de Roraima, no qual eu mesmo já morei. O estado de Roraima tem apenas 500 mil habitantes. Na verdade, tinha na minha época. Talvez agora a população tenha crescido mais de 10%, só com venezuelanos em fuga do seu país natal. E pense no tipo de desastre econômico que tem que acontecer em um país para que as pessoas comecem, de fato, a fugir a pé para um outro país na esperança de ter dias melhores, muitas vezes sem nada. Na Venezuela, o processo inflacionário ele foi tão grave que hoje em dia compensa mais o pessoal usar as notas de Bolívar para ir ao banheiro do que gastar isso para comprar um papel higiênico, porque o preço do papel é tremendamente alto. Sem falar que na Venezuela, devido àquela consequência da falta de um pensamento econômico de longo prazo, que não é devida apenas à inflação, você também tem aspectos políticos relacionados a isso. Mas a questão é que poucas pessoas ainda produzem. Você tem um grande desabastecimento de gêneros. Então, além de preços muito altos em moeda local, ainda falta tudo no mercado no final das contas. E um ponto interessante sobre a Venezuela é que, mesmo assim, a Bolsa de Valores venezuelana ainda subiu mais de 1000% no último ano. O único problema é que a inflação foi superior a 3.000%. Então, de que adianta você ganhar 1000% em bolívares se o bolívar desvalorizou muito mais do que isso? Lembrando que essa desvalorização é medida pela subida dos preços, sendo que é muito difícil, para não falar impossível, medir os preços de itens que já não existem mais na economia. Então, na verdade, a inflação real pode ser muito mais alta do que a registrada. Um exemplo menos grave é o do nosso vizinho do sul, a Argentina, onde após anos e anos de um grave processo inflacionário, com inflações batendo na casa dos 50%, às vezes até mais do que isso, em um único ano, hoje nós temos 42% da população classificada como pobre. Além disso, a moeda tem uma percepção de tão baixo valor para o argentino que parte da economia já está dolarizada há anos. Transações de imóveis na Argentina, por exemplo, já são feitas em dólar há bastante tempo. Na verdade, se não houvesse uma proibição do governo limitando o acesso de argentinos a dólares, a economia seria muito mais dolarizada do que é hoje. E um outro ponto é que, tentando resolver um problema que eles mesmos criaram, o governo também acaba limitando o aumento de certos preços, colocando um preço limite para que você venda certos gêneros alimentícios, por exemplo, causando a escassez desses gêneros, já que nenhum produtor vai querer produzir algo para vender por um preço que é baixo a ponto de não ter lucro com aquela atividade. E aí você pode até argumentar, Bruno, esses são exemplos muito extremos, porque afinal de contas, na Venezuela não foi só a inflação, você teve também 20 anos de um governo muito intervencionista e centralizador. Na Argentina coisas parecidas aconteceram. No Brasil nós não corremos esse risco. Pergunte a um venezuelano o que eles falavam lá no começo do processo inflacionário, de que eles nunca virariam uma Cuba da vida, por exemplo, porque estavam literalmente boiando em petróleo, já que eles possuem algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Mas o ponto é que no Brasil isso pode voltar a acontecer, até porque o comportamento da inflação ele não é linear.
E para isso, eu cito as estatísticas de inflação do ano de 2015. Em 2015, tirando países africanos, porque lá vários países ainda tinham inflação na casa dos 2 dígitos, fora da África, apenas 5 países tiveram uma inflação nesse patamar. Esses 5 países eram Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra, Argentina e Venezuela, que foram citadas aqui, e o outro país era o Brasil. E aí você pensa, mas foi em 2015 que nós tivemos essa inflação. Enquanto vai fechar a inflação de 2021? E depois de tudo isso que eu falei, você ainda pode pensar, mas o governo vai nos proteger da inflação. E a verdade é que não vai. Como eu falei no começo desse vídeo, inflação é aumento de oferta monetária. E quem controla a oferta monetária, em grande parte, é o governo. Bancos também têm o seu papel na concessão de crédito, mas governos também acabam controlando bancos. Então, no final, eles são responsáveis por isso. E talvez você se pergunte, mas por que um governo em sã consciência vai querer impor esse tipo de punição à sua própria população? É que governos, eles ganham durante um tempo com a inflação. Eles não ganham quando a inflação sai de um processo linear e se transforma em uma hiperinflação, que também acontece por conta deles. Se a gente for pegar as palavras do economista da Escola de Chicago, Milton Friedman, ele dizia que a inflação é sempre um fenômeno monetário, no sentido de que para acontecer é preciso um aumento da oferta monetária, mas a hiperinflação é um fenômeno político, porque governos tentando resolver um problema que eles mesmos criaram, acabam piorando esse problema. Mas para que você entenda por que governos acabam gostando de inflação, isso é público. Se você entrar no site do Banco Central, vai ver que ano após ano nós temos metas de inflação para a nossa economia, assim como outras economias têm também. Isso acontece porque todo governo gosta de uma inflação baixinha, mas um baixinho que ao longo do tempo, através dos juros compostos, vai destruindo o poder do seu dinheiro, como vimos de 94 até agora com o Plano Real. E eles fazem isso pelo seguinte: imagine que você tem uma economia funcionando normalmente. Então o governo, querendo adquirir mais bens e serviços e pagar os seus servidores, vai lá e cria um pouco de dinheiro. Digamos, ele aumente a oferta monetária em uns 5%. Na hora que eles aumentam essa oferta monetária, os preços magicamente não vão subir de patamar. Eles permanecem exatamente no mesmo patamar. Então o governo pode pegar esse dinheiro novo e começar a comprar bens, serviços, pagar os seus servidores. Só que à medida que esse dinheiro vai passando de mão em mão, circulando pela economia, as pessoas agora têm mais dinheiro para adquirir o mesmo número de bens e serviços, ou que até cresceu, mas menos do que o aumento de oferta monetária. A consequência é que você tem mais demanda para uma mesma oferta. Essa demanda para essa mesma oferta faz os preços subirem. Então os preços vão se ajustando até que, no final, quem é mais prejudicado é aquela pessoa mais distante desse dinheiro novo. Geralmente, o trabalhador, o mais pobre, porque quando o dinheiro chega nele, os preços todos já aumentaram. E o que o governo faz nessa hora? Ele vai lá no outro ano e cria mais um pouco de dinheiro para manter esse tipo de dinâmica com uma vantagem permanente para ele. O nome disso é efeito Cantillon e foi verificado por um banqueiro francês durante um processo inflacionário no qual inclusive surgiu a palavra millionnaire, né? Milionário. Foi a bolha do Mississippi na França de Luís XV. E dentro desse raciocínio, governos não ganham só ao criar dinheiro novo. Eles também ganham porque a inflação tem um efeito de roubar dinheiro dos poupadores para emprestar, entre aspas, para os endividados. Veja por quê. Imagine que você está poupando desde 94 dinheiro em uma lata de biscoito. Você simplesmente não investiu esse capital porque não sabia como é que você fazia o investimento. O que aconteceu é que o dinheiro que você poupou ao longo do tempo não parou de perder valor, porque em 94, você com uma nota de R$100, por exemplo, enchia um carrinho de compras e agora com R$100 você compra só algumas sacolas. Grande parte do que você poupou já não compra muita coisa. Enquanto isso, imagine que o governo, lá em 94, ele resolveu pegar um empréstimo desses mesmos R$100 que eu citei aqui. E você, por gostar muito do governo, emprestou esse dinheiro sem juros. Olha só que maravilha. O governo tinha R$100 para gastar em 94, podia encher um carrinho de compras, e se fosse te pagar agora com os mesmos R$100, te passaria só algumas sacolinhas. Então, governos gostam de inflação por esse outro motivo. Ela diminui o tamanho de suas dívidas, ainda que não em termos nominais. Uma dívida de R$100 em 94 continua sendo uma dívida de R$100 em 2021, mas em termos de poder de compra, porque agora os R$100 compram menos coisas.
O único problema é que, com o passar do tempo, essa inflação gera aqueles males que nós vimos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí que vem o ponto onde uma inflação pode virar uma hiperinflação, quando o governo tenta resolver o problema, porque nessa hora ele pode acabar fazendo 2 coisas extremamente negativas, que são tentar reajustar o poder de compra dos trabalhadores na base da canetada, obrigando a pagamentos maiores sem que a economia esteja mais produtiva, o que pode significar até ter que criar mais dinheiro para pagar esse pessoal, gerando aquela situação de um espiral inflacionário. E o outro, que já aconteceu várias vezes durante a história e sempre dando errado, isso desde épocas imemoriais, mas muito bem documentado no Império Romano, por exemplo, é controlando preços, como já aconteceu aqui na época do governo Sarney, por exemplo, que criou até um sistema de fiscalização onde pessoas num mercado, ao ver um preço fora da tabela do governo, podiam inclusive chamar a polícia para dar voz de prisão ao comerciante porque ele estava vendendo a maionese mais cara do que o presidente lá em Brasília pensava ser o correto. Os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão ao inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis, paga 1.000 cruzeiros a mais. Estou fechando em nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo constituinte do Brasil. Gerando até uma instabilidade social onde grupos de pessoas que geralmente teriam uma relação harmônica, afinal de contas, né, um comerciante e o seu cliente fazem sempre uma troca voluntária porque entendem que ela é boa para ambas as partes. De repente eles estavam lá em guerra, como se um estivesse sempre querendo prejudicar o outro, sendo que o verdadeiro culpado pela inflação saía impune e muitas vezes até com aumento de popularidade quando, por exemplo, corrigia salários pelos índices inflacionários, por mais que no final isso não desse em nada no final das contas. E agora que você entendeu o que é a inflação, como ela funciona, entendeu que a inflação não é só um problema do passado, ela é um problema ainda muito atual e que pode vir a se acelerar dependendo do que governos façam. E entendeu que o governo não vai te proteger da inflação, porque na verdade ele é um dos grandes beneficiados com essa dinâmica, chegou a hora de descobrir como que você pode fazer para se proteger de fato, sem depender de governo nenhum, inclusive usando um ativo que até pouco tempo atrás não existia, mas que nos colocou em posição de vantagem comparado a pessoas em épocas passadas que tentavam se proteger desse grande mal que é a inflação. Mas tudo isso na próxima aula.